Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Olá a todos, eu sou o TRS e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar deste caso, ele está muito famoso, especialmente no TikTok, muita gente a falar dele. Hoje eu vou fazer um resumo para quem está por fora da história, para entenderem, portanto este vídeo não deve ter mais aí de 15 minutos. E aviso que este vídeo trata de temas sensíveis, portanto se te sentires desconfortável é só sair do vídeo. Beverly Hills, uma cidade onde parece que é sempre verão. Aqui não faltam carros de luxo, mansões e famosos. Para quem vê de fora parece um paraíso, onde tudo é perfeito, mas por trás desse brilho também existem segredos e histórias que ninguém imagina. E por lá vivia uma família feliz e cheia de dinheiro, os Menendez. O pai, José Menendez, era um empresário de sucesso. A Kitty, uma mãe carinhosa que mantia a família unida. O Lyle era o filho mais velho e estudava na quinta melhor universidade dos Estados Unidos. E por último, o filho mais novo, o Eric, que era considerado uma grande promessa no ténis. Esta família era um exemplo de uma família perfeita, uma família de sucesso. Até que uma noite, tudo mudou. Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? Someone, What's the problem? What's the problem? someone killed my parents. Were they shot? Yes, They were shot? yes. 102 response. 722 North Elmore. What happened? Hey, stay there, Nesta chamada nós podemos ouvir o Lyle à conversa com a polícia e o irmão mais novo, o Eric, aos gritos lá atrás. Eles disseram à polícia que estavam a voltar do cinema e quando chegaram a casa tiveram a pior visão das suas vidas. Os corpos dos pais estavam todos furados. Aquilo estava tão mau que a polícia diz que quando chegou lá, o cérebro do pai caiu no chão e havia pedaços de miolos no teto. Acredito que tu e o Eric podem fazer a diferença. Acredito que farão. Encorajo-vos a não escolherem o caminho fácil e a caminhar com honra, sem olhar para as consequências e a desafiarem-se para alcançar a excelência. A família e os amigos estavam de luto e a polícia não tinha suspeitos, mas eles começaram a reparar numa mudança de comportamento dos irmãos, especialmente o mais velho. The thing that got everyone's attention was the spending spree after they died. The Rolexes and the Porsche and the tennis coach. yeah. Eles estavam a gastar muito dinheiro e isso começou a chamar a atenção da polícia, porque eles não tinham mais suspeitos e parece que os próprios irmãos fizeram aquilo só para ficarem com o dinheiro dos pais. Mas apesar de estarem a viver no luxo, o Eric não estava a lidar bem com a situação e começou a ir a um psicólogo chamado Dr. Jerome Oziel. Segundo este psicólogo, o Eric não ia lá para falar dos seus problemas, ele ficava as consultas inteiras a falar bem do pai, a falar da vida do pai, até que, um dia, numa das consultas, ele pediu-me para irmos dar uma volta. E o Eric contou-me coisas sobre o seu pai, sobre ele ser um grande homem. E quando nós estávamos a voltar para o consultório, ele disse: nós matámos os nossos pais. O Dr. Oziel, depois de ouvir isto, começou a gravar as consultas às escondidas na esperança de conseguir apanhar outra vez uma confissão. Para levar à polícia, devem pensar vocês? Não. Ele queria usar esta confissão para fazer chantagem e conseguir-lhe tirar dinheiro em troca do seu silêncio. Mas a namorada dele descobriu e levou tudo à polícia. E depois desta confusão toda, os irmãos Menendez foram apanhados. 7 meses depois, em 1990, eles foram detidos por serem os principais suspeitos da morte dos pais e foram acusados de os matar para ficarem com uma herança de 14 milhões de dólares. Eles foram detidos e ficaram 3 anos à espera de irem a tribunal. E quando finalmente chegou a altura de irem a julgamento, isto não ia ser um julgamento qualquer, isto ia ser um julgamento televisionado, como se fosse um episódio de Lei e Ordem. No tribunal, a acusação começou logo por dizer que 19 dias depois do assassinato, os irmãos foram levantar o seguro de vida dos pais num valor de 650 mil euros. E era por isso que eles os tinham matado, por causa do dinheiro. Era agora a vez da defesa falar e, para surpresa de todos, logo na primeira frase ela diz: a única coisa em que nos temos de concentrar é o porquê de ter acontecido. A defesa nem tentou defender, eles admitiram logo que os irmãos Menendez eram culpados. Vamos provar que isto foi feito por medo. Eles tinham medo do José e da Kitty Menendez. Nós vamos vos levar aos bastidores das fachadas das casas ricas, dos carros chiques, dos amigos ricos e dos compromissos sociais importantes. E a advogada deles continua por dizer que José era um homem agressivo e abusivo, e depois mostra cartas escritas por Kitty, cartas de suicídio. Coisa que ela nunca teve coragem de fazer, mas nessas cartas de despedida ela escreveu várias vezes que ela era capaz de envenenar a família toda. E eles sabiam que estes pais eram capazes de matar os filhos. Ele matou os pais porque não aguentava mais os maus tratos deles e tinha de os travar. Ele disparou todas as munições da sua arma contra eles. Como os pais eram ricos, a acusação vai dizer que foi por dinheiro. Mas o que dizem eles, quando quem mata, são pessoas pobres.
A família que vista de fora era unida e inspiradora, por dentro tinha segredos e a defesa estava pronta para expor tudo. 2 miúdos não cometeriam este crime por dinheiro. Eles já iam receber o dinheiro. São os únicos herdeiros. Eles não fariam isso a não ser que houvesse algo muito, muito errado com a família. Mas a advogada deles, por muito boa que fosse, não os conseguia fazer falar. Eles diziam que o pai era abusivo, mas de que forma? Será que era psicologicamente? Será que era fisicamente? Batia nos filhos? Será que batia na mãe? E para os ajudar a falar dos seus traumas, a advogada deles falou com o Dr. Vicari, que era outro advogado da defesa, e falou com a Dra. Bruce, que era uma psiquiatra. Quando eu conheci o Dr. Vicari, eu não sabia em quem confiar. E o meu irmão disse-me para eu não confiar em ninguém. Mas, com o tempo, o Dr. Vicari mostrou ser uma pessoa bondosa, compassiva e gentil. Ele deixava-me ficar em silêncio até eu me sentir seguro para falar. E foi com eles os dois que, principalmente o Eric, se foi abrindo. E depois de várias sessões e confissões, ele finalmente estava pronto para falar em tribunal. My dad. Can you answer the question? Yes. Okay, was you telling Lyle what? My dad had been molesting me. He would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? O José Menendez andava a violar os próprios filhos. Ele violou o Lyle e o Eric desde que eles tinham apenas 6 anos, sendo que ele parou de violar o Lyle quando ele tinha ali por volta dos 8, 9 anos, mas o Eric não teve a mesma sorte e só parou de ser violado quando matou os pais. Inclusive, momentos antes do assassinato, o Eric ia ser violado outra vez. E depois disto começaram a falar as testemunhas. E eu vou-vos falar aqui da principal. Uma prima deles diz que quando tinha apenas 8 anos, ela foi dormir à casa dos Menendez. E o Lyle entrou no seu quarto e disse para ela lhe tocar no pénis, porque ele e o pai faziam a mesma coisa. Ela ficou assustada e começou a correr e foi ter com a Kitty e disse o que é que tinha acontecido. A Kitty disse que não acreditou, foi buscar o Lyle e a história ficou por aí. E ela diz também que quando estava com os primos, o Eric costumava ter sempre um limão com ele. Ela na altura não percebia bem porquê, mas depois destas confissões ela passou a perceber. Because Eric was made to swallow the he found out that if he used a lot of ketchup or lemons, it would make the taste in his mouth go away. That just became a way of life. O Eric sofreu estes abusos durante vários anos em silêncio, sem contar a ninguém, até que um dia ele contou ao irmão mais velho. Depois de ouvir a história, o Lyle foi contar ao pai. Ele ameaçou que ia contar à polícia e que ia contar à mãe, e o pai respondeu isto. He just said, "You listen to me. What I do with my son is none of your business." And he said, I warn you, don't throw your life away. Just stay out of it. E quando o Lyle foi contar à mãe o que se tinha passado, ela responde-lhe: "Tu achas que eu sou parva?" Os filhos acreditavam que a mãe era a única pessoa que os podia ajudar, mas afinal ela também era uma vítima dos abusos do pai. Foi muito irrealista pensar que podia salvar o meu irmão sem sofrer nenhuma consequência. Depois do Lyle ter falado com a minha mãe, quando estávamos sozinhos, eu percebi que ele tinha medo. Nesta altura o Lyle acreditou que os nossos pais nos podiam matar. I don't really remember the sentences, but I was saying that he wasn't going to touch Eric, and he was just ignoring me and telling my brother to his face to get upstairs and wait for him. They walked into the den, and then my dad closed the doors. I was sure that was it. They were in the den. I thought they were going ahead with their plan to kill us. So what did you do? I ran upstairs to tell my brother that it was happening now. Where did you go? I ran to where we had the ammunition. Which was where? In my brother's car in the front. I just grabbed a bunch of ammunition out of the box and I was giving him ammunition and we were just loading as fast as possible. And we went through that door and we just sprinted to the room, hoping to get there when they were not expecting us. We just burst through the doors and I started firing. I don't remember too well, but I remember seeing a shadow right off to the right
and my brother over to the left. He ran off into that direction, and I started firing immediately in the direction of whoever was standing right there. At some point, was your gun empty? Yes, but could see somebody moving, seemed like moving in the direction of where my brother should be. And so I reloaded. You reloaded? Is that yes? Yes. And what did you do after you reloaded? I ran around and shot my mom. Was that the last shot that was fired? Is that yes? Yes. Yes. Grabbed the guns and left the house out the front and went to my brother's car. Where And did you go? What was your... I'm not really sure, but I think we went to the movie theater. We had decided, I remember Eric saying, what are we going to say? And I really didn't know what we were going to say, but the only thing that we could say was that we were at the movies together, which was not a great thing to say, but that's all we could say. We decided that we should go and get tickets, because the police were going to ask us more than likely for tickets, and we want to show them tickets. E depois deles arranjarem um alibi, que neste caso foi o cinema, eles voltaram para casa e ligaram à polícia. Agora eu vou entrar numa parte um bocado mais confusa da história, que é o tribunal. Vou tentar-vos explicar da maneira mais simples como é que isto ia funcionar. O júri, que são estas pessoas aqui, elas têm de decidir se o suspeito é culpado ou inocente, e só depois é que o juiz pode dar a sentença. Neste caso os irmãos admitiram o crime, portanto eles não podiam ser considerados inocentes, então o juiz deu-lhes 4 opções para eles escolherem. Primeira opção: homicídio doloso em primeiro grau. Isto significa que um crime foi planeado antes e foi feito com a intenção de matar. E isto ia-lhes dar prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional ou até pena de morte. Segunda opção: homicídio doloso em segundo grau. Isto significa que o assassinato não é planeado e é feito quando a pessoa se sente com medo ou uma emoção muito forte. E isto também lhes ia dar prisão perpétua, mas desta vez com possibilidade de liberdade condicional passados cerca de 15-25 anos. Terceira opção: homicídio culposo. Isto significa que eles mataram os pais sem intenção de matar, por exemplo, um tiro acidental, que nós sabemos que neste caso não foi. Isto podia-lhes dar entre 5 a 15 anos de cadeia. E por último, absolvição. E depois de terem dado as 4 opções, passados uns tempos, o júri tinha decidido e estava pronto para dar o veredicto final. Não há possibilidade de chegarmos a um veredicto. Os membros do júri não conseguiram chegar a um acordo. Eles não sabiam se queriam dar pena de morte, se queriam dar prisão perpétua ou se queriam dar apenas de 5 a 15 anos de cadeia. Vejam bem a diferença ridícula. E agora vem a parte mais polémica disto tudo. Passados 2 anos, em 1995, eles iam fazer um segundo julgamento. E como o júri anterior não conseguiu chegar a um acordo, eles iam trocar as pessoas do júri por umas novas. Até agora, tudo normal, faz parte da lei. O que não é normal é tirar as câmaras do tribunal, tirar as testemunhas e dizer que os irmãos não podiam falar dos abusos sexuais. E em vez das 4 opções que eles tinham antes, o juiz deu-lhes apenas 2. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. E aqui, se eles não podiam falar dos abusos sexuais, eles não se podiam defender. E se tu não te podes defender, tu vais sair sempre como culpado. E desta vez, o júri decidiu que os irmãos Menendez merecem prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eles foram condenados a passar o resto das suas vidas na cadeia. O público obviamente não gostou da sentença porque havia uma grande quantidade de pessoas que acreditava que eles tinham agido em legítima defesa por causa dos abusos sexuais e acreditavam que não era justo eles não poderem falar dos abusos sexuais em tribunal. Eles faziam manifestações na esperança de conseguirem mudar a pena dos irmãos Menendez, algo que nunca chegou a acontecer. Até agora. Em 2017 saiu um documentário da Netflix sobre este caso. Eu enganei-me, isto não é da Netflix e nem sequer é um documentário, é uma série. Lei e Ordem, Crimes Reais. Os assassinos Menendez. Depois, ali por volta de 2018-2019, este caso começou a ganhar muita fama, especialmente no TikTok e no YouTube, e com o passar dos anos foram saindo mais séries e mais filmes, até que em 2023 houve um documentário que saiu que trouxe mais uma testemunha. 33 anos depois, houve mais uma pessoa que diz que foi abusada por José Menendez. E depois de tanto barulho nas redes sociais e aparecer mais uma vítima passado estes anos todos, este caso vai voltar a ser aberto e eles vão a julgamento outra vez dia 11 de dezembro deste ano. Portanto, se tu estiveres a ver este vídeo no futuro,
vai aí aos comentários que eu vou meter a nova sentença deles, ou uma atualização sobre o caso. Eu pessoalmente acredito que eles vão ser soltos porque, imaginem, eles já estão presos há 30 anos, eles têm bom comportamento na cadeia, eles têm estado a ter apoio psicológico, agora ainda por cima há mais provas de que realmente o José Menéndez era um abusador, e eu sinceramente eu acho que já cumpriram a pena deles. Se tiveres uma opinião diferente da minha, tu estás errado, comenta. É bom tipo ver opiniões diferentes da minha, para eu não ficar tipo cego, estão a ver? E é isso, obrigado a quem chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que não tenha mais de, sei lá, 15 minutos. Subscrevam por favor, isto deu um trabalho do c*** a fazer. E é isso.